Vai fazer o concurso do Banco do Brasil? Então fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar para você 3 possíveis temas da redação do Banco do Brasil que podem cair na sua prova. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Cervantes, sou procurador legislativo municipal, já passei em alguns concursos públicos e agora a minha missão é fazer você passar. E fica comigo até o final desse vídeo, que durante esse vídeo eu vou falar para você algumas orientações que você vai utilizar no dia em que você for fazer a sua prova do Banco do Brasil. Então, sem enrolação, vamos falar para você alguns temas que eu separei que podem cair no dia da sua prova, que na minha opinião sincera são fortes temas para cair na redação do Banco do Brasil. Então nós vamos vir aqui para a tela do meu computador e o primeiro tema que eu separei aqui para você é atividade bancária na era digital, suas características e desafios. Você deve saber que hoje a gente não está utilizando mais ir ao banco, a gente faz todas as operações bancárias da nossa casa, emite o nosso extrato bancário, faz pagamento, a gente faz pagamento através de Pix, enfim, essa é uma das características da atividade bancária na era digital. E aí eu separei para você aqui características e depois separei os desafios dessa atividade bancária na era digital. Então, características: agilidade da realização de operações bancárias. O cliente hoje, ele não pega mais fila, não precisa ir ao banco, pois as operações podem ser realizadas de qualquer lugar. Uma outra característica da atividade bancária na era digital: o consumidor passa a ter o controle das próprias finanças por meio de dispositivos móveis. Então hoje você consegue fazer todas as operações bancárias através do seu celular. É o que a gente chama de mobile banking, né? Terceira característica: possibilidade de abertura de contas bancárias de forma remota. Hoje você consegue abrir uma conta bancária da sua própria residência ou do local em que você estiver. Os desafios que são encontrados na era digital. Como prevenir fraudes? Então hoje existe um enorme número de crimes digitais, invasões de dispositivos, e o grande desafio para os bancos ou para as fintechs, né, para esses bancos digitais, é arrumar formas de segurança para que os usuários eles tenham mais segurança no uso desses dispositivos. Então esse é um primeiro desafio. Em razão disso, surge desconfiança desses bancos digitais. Por quê? Porque as pessoas elas passam a desconfiar, já que não tem tanta segurança, né? Então esse é um desafio também para os bancos que eles encontram aí nessa era digital. O outro desafio é que a falta de dados sobre quem são os clientes dificulta, coloquei dificulta, mas dificulta o aumento de clientes para os bancos digitais. Em razão de os bancos não terem tantos dados sobre as pessoas, né, esses bancos novos, esses bancos digitais, fica mais difícil de eles conseguirem novos clientes. Então, nessa era digital, esse é um outro desafio para esses bancos. Como conseguir clientes, já que nós não temos tantos dados? Inclusive, com a nova lei de proteção de dados, nós temos também aí um desafio para esses bancos, porque eles não podem ficar comprando dados, né? Existem algumas restrições que, sem autorização do cliente, ele não pode adquirir dados de outros bancos, como vinha ocorrendo aí antigamente. E um outro desafio aqui nessa era digital: concorrência acirrada entre bancos físicos e bancos digitais. Em razão desses desafios, os bancos, para eles conseguirem novos clientes, em especial esses bancos digitais, o que eles precisam fazer? Eles precisam então de humanização do atendimento ao cliente diante dos meios remotos de atendimento e valorização das pessoas. Além disso, exigência de atendimento melhor, tendo em vista a concorrência entre os bancos. Nessa era digital, o que os bancos precisam fazer para eles trazerem mais clientes, para eles terem mais clientes? Eles precisam de tratar essas pessoas de uma forma diferente. Quando a pessoa tem algum problema, tem alguma dificuldade, o banco não ficar enrolando, né? Ou não ficar colocando empecilhos no atendimento a esses clientes. O banco ter um atendimento ali e resolver o problema imediatamente. E isso faz com que o cliente ele se fidelize e ele fique ali naquele banco, ou ele queira ficar naquele banco por mais tempo. O segundo tema que eu acredito que pode cair na sua redação é a cultura do cancelamento, características e efeitos. Eu não sei se você sabe, mas a cultura do cancelamento é um tema que está muito na moda, porque acontece desses grandes youtubers, essas pessoas muito famosas, atrizes, atores, eles hoje, a maioria das pessoas tem redes sociais, né? Em especial essas pessoas que são chamadas de influencers. E aí o que acontece? Às vezes essas pessoas, elas fazem algum tipo de manifestação que pode ser uma manifestação que não tinha, a priori, o intuito de
atingir uma determinada classe social, mas essa pessoa falou alguma coisa e atingiu um determinado grupo. Essas manifestações geralmente são manifestações que podem ser homofóbicas, racistas ou machistas. Quantas vezes que você não ouve falando alguém que tomou algum tipo de atitude que provocou ali alguma manifestação social? Então essas pessoas que tiveram esse tipo de comportamento, elas podem ter prejuízo, e as pessoas que foram agredidas, né, que podem ter sido agredidas, ali o grupo que pode ser agredido, pode também se sentir constrangido em razão dessas manifestações. Então eu coloquei aqui para você características. Pessoa fez algo errado ou fez algo que não é tolerado socialmente, em especial manifestações racistas, homofóbicas ou machistas. Esses fatos, eles podem ser fatos do presente ou podem ser fatos do passado. Acontece que talvez esses influencers, quando eles fizeram uma manifestação lá atrás, no passado, eles não tinham tanta influência quanto eles têm hoje. E aí o que acontece? Aquela manifestação do passado, ela pode aparecer agora, né? No presente, e aí em razão disso, esse influencer, essa pessoa, ela pode sofrer algum tipo de intolerância ali, algum tipo de exclusão das redes sociais, em razão dessa manifestação passada. E pode ser também presente. Pode ser por opiniões que a pessoa tem e que não estão de acordo com o que é defendido socialmente. Quais são os efeitos disso? Os efeitos que a pessoa que se comportou erroneamente é excluída do meio social, em especial das redes, sem possibilidade de se defender. Então a grande característica é que a pessoa às vezes ela é cancelada em razão de uma manifestação errada que ela teve e ela nem tem a possibilidade de se defender. O que acontece? Às vezes a pessoa não consegue voltar a ter aquele status que ela tinha, aquela influência que ela tinha. Ela pode perder contratos com marcas famosas. Imagine que uma pessoa é patrocinada, por exemplo, pela Coca-Cola, que foi uma manifestação homofóbica, por exemplo. Essa pessoa, como ela perdeu muitos seguidores, como ela falou algo que prejudicou um determinado grupo, ela pode, por exemplo, perder esse patrocínio da Coca-Cola. Enfim, ela pode ter vários prejuízos, vários tipos de exclusão digital aí nas redes em razão dessa manifestação. Em algumas hipóteses, essa exclusão é temporária e a pessoa pode se redimir e voltar a ser aceita no meio social. Em outras, pode ser definitiva. Pode levar o grupo que foi atingido a sentimentos humilhantes e desprezíveis, e a pessoa que praticou a ação a perca de contratos, de seguidores, de amigos. Então, pessoal, esse daqui foi um outro tema que eu separei para vocês. Junto com esses temas, eu trago também para vocês algumas ideias do que significa esses temas, para você também poder levar no dia da sua prova, caso algum desses temas caiam na sua redação. E o terceiro tema que eu separei aqui para você, que eu acredito que pode cair na redação do Banco do Brasil, é como a bancarização afeta a população e o desenvolvimento do país. Bancarização, para você que não sabe, é a inclusão de pessoas no sistema financeiro nacional, e ainda existem muitas pessoas que não possuem conta bancária. Tais pessoas recebem o nome de desbancarizadas. Recebem o mesmo nome pessoas que possuem conta bancária, mas não a utilizam há mais de 6 meses. Então, pessoal, bancarização é aquela pessoa que tem conta em um determinado banco e faz a movimentação dessa conta. E quem tem conta bancária, mas não faz a movimentação há mais de 6 meses, é considerado um desbancarizado. Então, a bancarização ela é importante hoje, inclusive para a economia do nosso país, porque existem muitas pessoas que ela não tem uma conta bancária e ela acaba guardando dinheiro na sua residência. E o que acontece? Quando você guarda dinheiro em casa, a inflação corrói o valor desse dinheiro, ou seja, causa prejuízo à própria pessoa e também causa prejuízo para a economia, porque quando nós deixamos o dinheiro em casa, a economia ela não gira, né, no país. A economia ela fica estabilizada, fica parada, e isso causa uma série de prejuízos para o nosso país. Então a intenção do governo é que o maior número de pessoas tenham acesso aos serviços financeiros. Segundo o relatório do segundo Fórum Nacional do Banco Central sobre a inclusão financeira, bancarizado quer dizer ter acesso a uma conta corrente de qualquer tipo, que pode ser uma conta poupança e algum tipo de empréstimo. 1 a cada 3 pessoas não possuem conta bancária, embora o número de pessoas desbancarizadas tenha diminuído com o pagamento do auxílio emergencial por meio de contas digitais criadas pela Caixa Econômica Federal. Então, se esse tema vier a cair na sua prova, você pode citar, por exemplo, que com o auxílio emergencial, em razão de ter sido criadas várias contas digitais, a desbancarização diminuiu no país. E o que leva as pessoas a não terem contas bancárias?
E eu coloquei aqui para vocês, o que leva as pessoas a não terem conta bancária é a desigualdade social, trabalho informal e a desconfiança no sistema bancário. E as pessoas preferem utilizar o dinheiro em espécie, principalmente as pessoas mais antigas, né? As pessoas mais idosas, elas preferem utilizar o dinheiro em espécie e não contas bancárias, contas digitais. A maioria delas acredita que isso seja fraude, né? Que existe um grau muito grande de ter fraudes nessas contas e, em razão disso, acaba não tendo conta bancária. A bancarização não beneficia apenas os bancos, como se pode pensar. Ela também traz vantagens para os clientes, já que esses podem controlar suas finanças através de extratos bancários, fazer pagamentos online, etc., o que contribui para a economia do nosso país. Pessoas param de guardar dinheiro em casa e perder o poder de compra, como eu já tinha falado para vocês, que é um grande problema que as pessoas que não possuem conta bancária podem ter. Se as pessoas guardam dinheiro em casa, o mercado fica parado, o que é ruim para a economia. Então existem muitas pessoas que ainda guardam dinheiro em casa em vez de deixar o dinheiro no banco. Se elas deixassem o dinheiro no banco, haveria uma grande chance de o banco utilizar esse dinheiro dessas pessoas para fazer a economia girar. E agora, como prometido para vocês, eu falei para vocês que eu daria para vocês algumas orientações para a redação do concurso do Banco do Brasil. O que você vai fazer no dia da sua prova, quando você pegar a folha, as provas, qual é o procedimento que você vai tomar e que eu tomaria. Então, são conselhos que eu posso te dar. Primeiro, ler as orientações. Quando o examinador te der as provas, primeira coisa que você vai fazer, leia as orientações que tem fora da prova. Depois, quando você abrir o caderno da redação, lá vai ter também algumas orientações que você deve observar, número mínimo de linhas, exigência de título na sua redação, conforme eu já falei em um vídeo anterior aqui, que você pode conferir nos cards que vão estar no final desse vídeo. Então, leia primeiro as instruções. Segundo passo que você vai fazer, leia o tema da redação que é proposto pelo examinador. Então, li lá o tema. Suponhamos que nesse tema tenha algum desses temas aqui, desses 3 temas que eu passei para você nesse vídeo. Você já sabe os temas e você já tem também algum conteúdo, porque eu trouxe alguns conteúdos sobre os temas que eu falei para você. Então, leia o tema. Depois de ler o tema, escreva as ideias que você teve desse tema no rascunho. Então, desse tema que o examinador me deu, eu tive essa ideia e essa ideia. Leandro, eu li o tema, mas eu não tive ideia nenhuma. O que eu faço? Se você não teve ideia nenhuma, o que você vai fazer? Você passa a ler os textos motivadores que o examinador te deu. Quando você pegar a prova, quando você abrir lá na sua redação, vai ter alguns textos. Então, leu o tema da redação, não teve nenhuma ideia, passa a ler esses textos motivadores. Leu esses textos motivadores, teve algumas ideias sobre o que você vai escrever na sua redação, então você coloca no rascunho. Lembrando, você não pode de forma alguma copiar esses textos motivadores na sua redação. É possível sim que você utilize algumas ideias desses textos motivadores, mas você não pode copiar as informações na íntegra. Se você for utilizar alguma das informações que estão nesse texto motivador, eu recomendo que você inverta a ordem das palavras ou que você faça um resumo daquilo que você entendeu com as suas próprias palavras. Não copie, porque o examinador não vai te dar pontos em razão dessa cópia. Depois que você lê os textos motivadores e passou no rascunho algumas ideias que você teve, então você passa para as questões objetivas. Faça todas as questões objetivas que você sabe e aí depois você passa para a redação. Deixa aquelas questões que você está na dúvida da prova objetiva para trás e aí depois você passa a fazer a redação. Por que não é para você fazer a redação? Aliás, é uma recomendação minha. Mas por que não é para você fazer a sua redação logo no início da sua prova? Porque pode ser, depois de você ter lido o tema da redação e os textos motivadores, pode ser que quando você estiver realizando a sua prova objetiva, você tenha algumas ideias sobre aquele tema que você tinha lido lá no início da sua prova. E quando você tiver essas ideias, porque você vai ter, aí o que você vai fazer? Você vai lá no seu rascunho e vai anotar. Terminou a prova objetiva, as questões que você sabe, aí você passa a fazer a redação sobre aquilo que você já tem no rascunho ali. Você organiza suas ideias, sabendo que vai ter que ter início, meio e fim. Os parágrafos, eles devem ter uma simetria entre si, em especial os parágrafos de desenvolvimento. Se você fez o primeiro parágrafo com 4 linhas, faça o segundo e o terceiro parágrafo de desenvolvimento também com 4 ou 5 linhas. Não varie muito, né? Não tenha um parágrafo de início de 4 linhas, depois um de 8, depois um de 10. Separe com simetria.
organize no rascunho que você vai falar e aí sim você escreve a sua redação. Terminou a redação, volta a fazer aquelas questões objetivas que você não sabia, né, com algumas técnicas de chute. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre técnicas de chute. Se você quiser, comente aqui embaixo que eu vou fazer um outro vídeo sobre técnicas de chute para esse concurso do Banco do Brasil. Não vai demorar muito porque o concurso já está chegando. E aí você já fez a sua redação, já fez as questões objetivas, né? Terminou a sua prova e agora é só partir para o abraço. Se eu te ajudei de alguma forma, eu vou te pedir, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e se você tiver algum amigo que também vai prestar esse concurso, compartilhe esse vídeo. Esse foi o vídeo que eu tinha para falar para você sobre possíveis temas da redação do Banco do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Se for fazer o concurso do Brasil... Então bora, vou aqui para a tela do meu computador. Então, bora aqui para a tela. Então vem aqui. Eu também tô. Um outro desafio, tá gravando? Então, essas pessoas que praticaram, né, que, ou as,